que exatamente é ser um Hokage? E principalmente, o que é ser um bom Hokage? Essas perguntas são essenciais para a análise de hoje. Afinal de contas, nesse vídeo eu quero te mostrar por que, para mim, o Hiruzen é o pior Hokage de Naruto. E para isso, vamos passar por 3 etapas. A primeira é descobrir o que realmente significa ser um Hokage, já a segunda e a terceira tratam dos maiores erros que o Hiruzen cometeu, o que basicamente dão a ele o título de pior Hokage de todos. Começando do início. Hokage significa literalmente sombra do fogo. Ele é, ou pelo menos deveria ser, a perfeita expressão da vontade do fogo. Um ideal que por sua vez é extremamente forte em Konoha, sendo citado diversas vezes por inúmeros personagens ao longo da obra. A vontade do fogo em si nasceu ainda na era Otsutsuki, que via no amor a chave para a paz. Esse ideal foi herdado pelo primeiro Hokage, Hashirama, que fez dele a sua filosofia de vida e consequentemente repassou isso também para Konoha. Hashirama acreditava que toda vila era uma grande unidade familiar, que cada membro, seja shinobi ou não, deve valorizar, amar e proteger essa família acima de qualquer coisa. Essa pequena contextualização serve para deixar muito claro o ponto principal desse vídeo. Ser o líder de Konoha não significa ser o mais poderoso ou ter muitos feitos de batalha, ainda que esse seja o caso na maioria das vezes, para não dizer todas. Isso precisa ficar bastante claro para entendermos qual é o verdadeiro ponto dessa análise. Não se trata de o Hiruzen ser ou não forte e poderoso, mas sim se ele foi ou não um bom líder. Afinal, acima de tudo, liderar segundo a vontade do fogo é amar e proteger essa enorme família chamada Konoha. Mas, claro, como diz o ditado, na prática a teoria é outra. Todos os Hokages tiveram acertos e erros ao longo das suas trajetórias, o que é bastante óbvio e até esperado. Desde Hashirama, o primeiro e talvez o mais importante Hokage da história, até Naruto ao fim da obra, todos falharam em cumprir essa expectativa em algum momento. Hashirama não foi capaz de resolver o conflito moral com seu melhor amigo e rival Madara, que não só atacou a vila por diversas vezes, como também formou discípulos muito perigosos ao longo da história. Apesar de que o Madara tem uma certa razão, mas isso é tema para outro vídeo. Tobirama, assim como seu irmão mais velho, foi muito importante e influente na formação de Konoha e do mundo ninja como um todo. Ele foi o responsável pela criação de diversos jutsus, técnicas tão poderosas e desbalanceadas que foram tidas como proibidas com o passar do tempo, o que inclusive foi a raiz para vários eventos catastróficos ao longo da obra. Mas a sua principal falha foi justamente manter a mentalidade de um soldado em tempos de paz. Ver os Uchihas como inimigos convivendo sobre o mesmo teto, entre aspas, fez com que ele os isolasse e causasse a sua revolta no futuro. E esse é um dos problemas que iremos analisar nos próximos tópicos. Mas aqui a grande questão é mostrar que todos os Hokages tiveram as suas falhas e os seus erros, alguns até bem críticos inclusive. Mas beleza, chega de olhar para os outros, tá na hora de focar no nosso protagonista de hoje, o quarto Hokage Hiruzen Sarutobi. Em uma família, o membro que mais precisa de proteção e cuidado é normalmente a criança. E isso também se aplicaria a uma vila que se vê como uma família, certo? O que faz muito sentido quando pensamos no simbolismo de uma criança. Elas são a expressão da esperança, do futuro, o legado da humanidade. A principal razão para os adultos lutarem por um mundo melhor. E é aí que começa um dos maiores erros do Hiruzen. Mas calma, antes de achar que é tudo besteira e que mais uma vez vai ser um daqueles discursos de como o Naruto sofreu, de como ele foi abandonado, calma, o argumento vai muito além disso, então relaxa aí. Hiruzen, de fato, foi um filho da puta por não ter cuidado do Naruto quando pequeno, deixando o moleque praticamente sobreviver de miojo e água, completamente sozinho numa casa por aí. Principalmente quando seu pai era justamente o seu pupilo e quarto Hokage. Minato se sacrificou para proteger Konoha de um ataque da Kyuubi. Um ataque coordenado, planejado e executado por Obito Uchiha. Ou seja, Minato levou de fato as últimas consequências à vontade do fogo. Tanto ele quanto a sua esposa Kushina se sacrificaram pela vila e pelo seu filho recém-nascido. Eles até mesmo chegaram a selar a Kyuubi dentro do Naruto, estendendo esse legado de autossacrifício até mesmo ao seu próprio bebê. Mas como qualquer pai decente, o Minato não pretendia abandonar o seu filho por aí, e por isso confiou essa missão ao seu mestre, que teoricamente era a pessoa mais indicada para o cargo. Afinal, quem entenderia melhor sobre autossacrifício e cuidar da família do que um ex-Hokage? Então sim, por si só, isso já foi um puta vacilo do Hiruzen. Entendo! E não vai me dizer que o Naruto só se tornou esse grande ninja por conta da sua infância difícil. Cara, isso é a pior desculpa possível. Naruto ter usado disso para se tornar forte é mérito dele. e não tira a culpa de um adulto que abandona uma criança por quem ele era responsável. Mas ok, como eu disse, tem algo muito pior por trás disso. As Bijus são a maior força destrutiva do universo de Naruto. Cada uma tem poder suficiente para devastar uma vila inteira em questão de minutos. E por isso, o Hashirama, buscando o equilíbrio entre as aldeias, as distribuiu por aí, o que não funciona tão bem como já sabemos. Afinal, entre as próprias bestas de cauda existem um desequilíbrio
desequilíbrio de poder enorme, sendo a Kyuubi muito mais poderosa do que as bestas de menos caudas. Ainda assim, a ideia básica de Hashirama era que as aldeias tivessem as bijus como armas de dissuasão. Ou seja, olha só, aldeia vizinha X, eu tenho aqui comigo uma arma de dissuasão muito poderosa e destrutiva, então não invada a minha vila porque senão eu vou retalhar. E a mesma coisa acontecia com as demais. Era um recado claro de que se alguém fizesse um movimento muito agressivo, poderia sofrer uma retaliação muito mais drástica. A exata mesma visão que muitas pessoas têm das bombas nucleares no mundo real. Agora imagina só, sua vila quase é destruída totalmente por essa arma absurda. Alguém consegue conter a destruição, prender essa arma dentro de um bebê e em seguida te pede para cuidar da criança. Nesse contexto, qual a melhor coisa a se fazer? Treinar essa criança, ensinar a ela os princípios da vontade do fogo e proteger e garantir que ela esteja segura? Não, vou jogar esse moleque numa casa qualquer aí, sozinho, sem nenhum suporte decente e ver o que acontece. Mano, puta que pariu. Isso não tem a menor lógica em nenhuma ótica. Seja na questão humana, ética, militar, estratégica, administrativa, nada, simplesmente não faz sentido. Você pode odiar o Naruto, dizer que ele é um moleque chato, birrento, chorão e atentado, tudo bem, mas é impossível negar a importância dele enquanto arma de segurança, entre aspas. Naruto foi tão negligenciado que se tornou um vândalo só pra chamar atenção. Agora imagina se alguém mal intencionado de verdade, inteligente o bastante, começa a manipular ele pra se voltar contra Konoha. Se alguém como Madara, por exemplo, entrasse em ação manipulando ele como fez com o Obito, cara, F Konoha. Mas ok, essa nem é a pior parte do Hiruzen. Afinal de contas, tudo aqui é sobre ICs, coisas que poderiam acontecer, mas no fim não aconteceram, então ainda dá pra defender. Mas é no próximo tópico que as coisas ficam realmente insustentáveis. Como um Hokage, o principal dever de Hiruzen é garantir a segurança de Konoha. Mas o que exatamente é Konoha? Antes mesmo do mundo ninja se organizar em vilas, existiam os clãs. Famílias que tinham em seu grupo culturas, conhecimentos e habilidades únicas. E muitos desses clãs viviam em guerra quase o tempo todo, o que era exatamente o caso dos Senju e dos Uchihas, os dois mais poderosos clãs apresentados na obra, que, como sabemos, se uniram para fundar Konoha. Outros clãs importantes também se uniram a eles nessa nova organização. É o caso do clã Yamanaka, Sarutobi, Nara, Hyuga, dentre muitos outros. Ou seja, essa grande família que foi chamada de Konoha era nada mais do que a união de várias outras famílias e clãs. E por isso o dever de um Hokage era proteger todas essas famílias, todos esses clãs. E é aí que mora o problema. O clã Uchiha foi exterminado durante o mandato de Hiruzen. Durante o ataque da raposa de 9 caudas manipuladas pelo Tobi, as lideranças da aldeia começaram a suspeitar que o clã Uchiha estava por trás desse ataque, já que o Sharingan tem a capacidade de controlar a besta. E por conta disso, eles foram colocados sob vigilância e quarentena. Todos os Uchihas foram obrigados a saírem das suas casas e se mudarem para uma parte mais externa da vila, praticamente um campo de concentração. E foi justamente essa segregação que fez o descontentamento do clã crescer, o que resultaria numa revolta que, convenhamos, é bem compreensível. Para evitar esse conflito e impedir que centenas de pessoas morram durante um conflito civil, os líderes de Konoha pensaram em basicamente duas opções. A primeira era usar as habilidades de Shizui Uchiha, um jovem prodígio leal à vila, para manipular o líder Uchiha e impedir o ataque. E a segunda era usar o Itachi Uchiha como executor, para literalmente exterminar completamente o seu próprio clã. Hiruzen estava a favor do primeiro plano, muito mais pacífico. Daí você pensa, aí, falei, ele é bonzinho, não foi culpa dele. Mas é aí que mora talvez o ponto mais fraco do Hiruzen como um Hokage. Ele é passivo demais. Durante todo o seu período como Hokage, ele permitiu que outra pessoa influenciasse absurdamente no comando da vila, a ponto de esse alguém se denominar o Hokage das Sombras, já que ele se via como o líder capaz de tomar as decisões difíceis e manipular tudo da escuridão. Ele foi o principal responsável pelo plano de extermínio, e mais do que isso, foi ele quem destruiu sequer a possibilidade do primeiro plano acontecer. Como líder da Anbu, ele manipulou Itachi a cumprir a ordem de genocídio do seu clã, e mais ainda, ele emboscou, roubou um olho e causou a morte do Shizui. Ou seja, Danzo isolou Itachi da única pessoa que ele confiava, a única pessoa que poderia salvá-lo de fazer aquele massacre, quase o obrigando a assassinar toda a sua família, amigos, conhecidos, tudo em prol de um bem maior, entre muitas aspas. E de quebra, ele ainda tornava o plano pacífico impossível. Afinal, sem o genjutsu do Shizui, era impossível manipular o líder Uchiha para acabar com a rebelião de um modo mais pacífico. E aqui ainda pode ter um argumento do tipo, não, mas o Hokage não tem poder absoluto para tomar decisões sozinho. É por isso que existe o conselho, Hiruzen não poderia fazer nada. E sim, realmente o Hokage não tem poder absoluto. Mas vamos lá, o Danzo não estava só exercendo o seu poder de líder e conselheiro de Konoha. Ele estava literalmente assassinando pessoas e traindo a vila para impor a sua vontade. Isso nem de longe pode ser permitido
tido como uma coisa comum, e é o dever de um Hokage impedir que esse tipo de coisa aconteça. Então, mesmo que o Hiruzen não desejasse o massacre Uchiha e não concordasse com as ações do Danzo, tudo aconteceu bem embaixo do seu nariz, tudo pela sua passividade. Então sim, ele tem culpa nisso. A maldição do ódio foi um pretexto para o extermínio quase total de um clã inteiro, e que depois ainda resultaria no Itachi se tornando um renegado para tentar salvar o Sasuke, o que também não deu certo, a ponto do próprio Sasuke decidir destruir Konoha no futuro, depois de ter percebido que eles foram os verdadeiros vilões da história. Ou seja, não acaba por aí. A sua falta de ação causou a morte de centenas de pessoas, e disso não tem como sair inocente. Esses são os dois pontos principais que tornam Hiruzen, pra mim, o pior Hokage de Naruto. Mas ainda tem muitos outros pontos, como por exemplo o caso do Orochimaru, que ficou livre por aí pra matar e torturar diversas pessoas nos seus experimentos. Cara, tem muita coisa, mas acho que já ficou bem claro o meu ponto de vista aqui. De toda forma, se você discorda, tem outro ponto de vista, cara, fica à vontade pra comentar. Eu não sou o dono da verdade, obviamente, ninguém é, então vamos manter isso em mente e comentar, ter uma discussão saudável, beleza? No mais, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se gostou e não tá inscrito, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Aproveita para comentar aqui embaixo sugerindo outros temas de Naruto pra gente analisar aqui no canal ou também de outras obras. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos membros do canal, essa galera que tem sempre me apoiado por aqui. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!